O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem. O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Prezados, nesta quarta-feira santa, nós somos convidados a meditar um pouco sobre o mistério da traição. Nós viemos caminhando com Jesus e Maria diante do Calvário, é uma grande consolação. É uma grande consolação ao seu Filho Jesus. Porque sem forças cansado, ele encontra aquela que o ama. E que olha para ele e diz: Meu filho, persevera, continua. Essa é a mãe. Mas por outro lado tem também um traidor. O mistério da traição, ele não é um mistério que acontece da noite para o dia. Alguns passos, algum caminho existe para que tudo transcorresse da forma que transcorreu. Primeiro, eu não posso trair alguém se eu não sou próximo de alguém. O evangelista diz que ali tinha um traidor. Se existe um traidor, é porque existiu um vínculo. Eu não posso dizer que o seu esposo ou a sua esposa te traiu se não existe vínculo de matrimônio. Eu não posso dizer que eu fui traído se o meu amigo não me traiu. Para que haja traição é preciso aliança, é preciso um vínculo. Seja na amizade, seja num relacionamento conjugal, ou qualquer outro relacionamento que podemos supor. Mas precisa ter um relacionamento. Eu não posso trair alguém que eu não conheço. Se alguém fala mal de mim,
e eu não sei, não conheço, não está me traindo, porque não tem vínculo comigo. Traição requer vínculo. Isso quer dizer que Judas tinha vínculo com o Senhor. Quando Jesus chama os 12, Jesus chamou Judas. Jesus tinha vínculo com Judas. Quando Jesus chama a Santa Ceia, Jesus tinha vínculo com Judas. Interessante que ser amigo de Jesus não quer dizer que eu não vou trair o Senhor. Isso é preciso cuidar. É preciso pensar, refletir. Ser amigo de Jesus não quer dizer que eu também não vou trair o Senhor. Judas estava entre aqueles que Jesus disse: vocês, os 12, serão enviados pelo mundo, e aqueles que vocês imporem as mãos serão libertos dos demônios, serão curados, ressuscitarão os mortos. Jesus diz isso no Evangelho de São Marcos. Também Jesus estava dizendo para Judas tudo isso. Judas também curou muitos doentes. Judas também impôs as mãos e libertou muitos de Satanás. Judas tinha dons dados por Jesus. Judas era um daqueles que Jesus disse: ide de 2 em 2, passai pelas casas e evangelizai. Judas também evangelizou. De forma que, meus prezados, ter dons não quer dizer nada diante de Deus. Ser convidado a uma missão não quer dizer nada diante do Senhor. Pois tudo isso Judas fez. Tudo isso. Judas começa a seguir Jesus. Jesus dá a ele autoridade, poder de fazer grandes coisas. Judas foi sonhado por Jesus. Judas foi querido por Jesus. Deus tinha sonhos para a vida de Judas. Sim. Deu dons maravilhosos. Deu oportunidades que nenhum outro tinha dado. Amou como ninguém tinha amado. Chamou para perto de si, chamou para a sua casa, chamou para o seu coração, chamou para o seu interior. Judas ocupou o lugar que muitos de nós gostaríamos de ter ocupado no coração de Jesus. Porque Jesus amou mais a ele que a mim? Sim. Judas ocupou um lugar de grande honra. Judas começou a seguir o Senhor. Até aceitou e fazia tudo de uma forma muito bem feita, muito bonita. Até no início, até agradava ao mestre. Judas não começou errado. Judas não entrou para trair Jesus. Judas entrou para servir e seguir o mestre. Judas não tinha um pensamento malicioso desde o início. Judas entrou para ser santo, para ser salvo, para ser de Deus. Queria isso. Quis. Mas, ao longo do tempo, ao longo da caminhada,
alguma coisa foi acontecendo no coração de Judas. 3 anos com o mestre, vivendo tudo aquilo, sonhando os sonhos de Deus para ele, um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que poderia ser feliz, porque estava junto com Jesus. Jesus tinha planos para ele. Mas alguma coisa começou a acontecer no coração de Judas. E nós vemos que isso começa a acontecer lá atrás. Lembra-se de um dia que uma mulher chegou até Jesus e quebrou o vaso com nardo que tinha e derramou sobre Jesus? Lembram dessa mulher? Judas vira para essa mulher e para Jesus e diz: Mestre, é um desperdício que essa mulher está fazendo. Olha, esse vaso. Olha só a situação. Esse vaso que essa mulher quebrou e está derramando óleo no Senhor vale 300 moedas. Nós poderíamos vendê-lo e dar para os pobres, Senhor. Nós poderíamos vendê-lo e dar para os pobres, porque tem muito dinheiro, esse vaso custa muito. Você acha que ali Judas estava mal intencionado? Sim ou não? Não. Judas não estava mal intencionado. Sabe por que não? Talvez ali ele pensasse isso. Mas o problema é que alguma coisa já tinha acontecido no coração de Judas, que ele já tinha perdido e já tinha trocado o lugar para onde olhar. Talvez ele não percebesse, mas ele já não estava mais olhando para o Cristo, estava olhando para os pobres. Ele deixou de olhar o Cristo para olhar as coisas desse mundo. Não que os pobres não precisassem, mas não é isso. Talvez o que o Evangelho queira dizer é que ele desviou o seu olhar, já não olhava mais para Jesus. A preocupação da vida dele já não era mais Jesus, mas outras coisas importantes, sim, mas não era mais o Senhor. E por isso que eu digo que talvez ali ele não tenha tido a plena consciência do que ele estava fazendo. Mas de pouquinho em pouquinho ele estava desviando o seu olhar do Cristo para o mundo. Consegue entender? Talvez de forma imperceptível. Por favor, não julgue Judas, não. Não julguem Judas, porque é fácil julgá-lo. É fácil julgá-lo. O Evangelho é para nós, é para mim, é para você. Primeiro passo, então, ele é acolhido. Deus tem sonhos. Depois, ele vai trocando o seu olhar, tirando aos poucos, por coisas que não tem nada a ver. Não era muito bom ajudar os pobres? Qual é o problema de ajudar os pobres? Não tem problema nenhum. Só que de pouquinho em pouquinho, Judas foi abrindo concessão para o mundo na sua vida. E sem perceber, foi deixando que as coisas contaminassem o seu olhar. E ele já não olhava mais para Jesus, começou a olhar para o mundo. Sim. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós vamos permitindo coisas na nossa casa, de pouquinho em pouquinho. É uma música aqui, é uma novela ali, é um vídeo lá, é uma bebida aqui, é outra colar. É uma pessoa que vem daqui, é outra de lá. É uma oferta daqui e outra de lá. É um amigo que eu não tinha e agora tenho. Agora já passei a andar com pessoas que não andava mais. É de pouquinho em pouquinho. Antes eu vinha para casa cedo, agora eu venho mais tarde um pouquinho. Antes eu falava para os meus pais de onde eu estava, agora eu falo só mais ou menos.
É de pouquinho em pouquinho. Até que então, aquele vaso, com aquele perfume, custavam 300 moedas. Um dia, passou uma oportunidade na vida de Judas e disseram para ele: olha, se você entregar a Jesus, nós te damos 30 moedas. O que é 30 moedas? Em relação a 300 moedas? Né? Mas aquele menino aceitou as 30 moedas. Preço que se vendia um escravo. Um escravo valia 30 moedas naquela época. Era um preço irrisório, era um preço muito barato, quase nada. E por que Judas aceita? Judas aceita porque, diz-nos um místico, se não me engano, São Bernardo de Claraval vai dizer que quando nós estamos no pecado, nós ficamos cegos. O pecado nos impede de ver. O pecado nos impede de enxergar. E quando nós estamos no pecado, nós não vemos as burrices que estamos fazendo. Por isso, Judas aceitou 30 moedas que não serviam para nada. Mas o pecado já tinha entrado no seu coração. Porque ele já tinha se permitido viver coisas que até então ele não vivia. Mas de pouquinho em pouquinho, o pecado foi cegando Judas. E Judas foi se acostumando com o pecado. Que triste. Quanta tristeza. Quanta tristeza. Ali sim, a derrota, a tragédia na vida de Judas já começa. Então, ele vai à Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus diz: alguém vai me trair. Eu fico imaginando na Santa Ceia quando diz: alguém vai me trair. Eu tenho certeza que Judas, lá no canto, Judas ficou assim, igual muitos de vocês que falam assim: o Frei está falando para mim. Com certeza, já passou por isso. Você não já passou por isso? De falar assim: o padre falou hoje para mim. Na verdade, Judas também sentiu isso. O que quer dizer isso? Deus está falando com Judas. Judas, ainda há tempo. Judas, acorda. Judas, toma consciência do que você está fazendo. Porque mesmo obstinados no mal que estivermos, Deus nunca vai deixar de nos falar. Jesus falou ao coração de Judas. Porque Deus fala pelo Padre, Deus fala por uma pessoa que para do seu lado no sinal, Deus fala pelas músicas que tocam, Deus fala por uma folha que cai, Deus sempre fala. Deus orienta, assim como Deus falou para Caim: Caim, por que você anda tão abatido? O pecado ronda-te as portas. Deus avisa. Deus fala. Deus não quer a sua condenação. Deus não quer a sua ruína. Deus não quer que você vá para o inferno. Toda decisão de ir para o inferno é uma decisão livre. Deus não condena ninguém ao inferno. O inferno é uma escolha. O inferno é uma escolha. Deus chama-nos sempre a voltar. E naquele momento Deus estava chamando Judas de volta. De uma forma muito discreta. Mas como percebeu que Judas não se atentou, Jesus ainda diz: o que me trair, o que vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Também Judas, né? Estava desligado. É igual quando eu estou pregando aqui, os corinhos estão todos fofocando ali em cima, sabe nem o que estão falando? É a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu disse que eu não quero corinha nenhum sentado na sacristia. Todo mundo para cá. Todo mundo para cá. Por quê? Porque imagina, eu estou numa mesa e eu estou falando assim: olha, quem vai me trair é quem colocar a mão no prato. O outro enfia a mão no prato. É muito desatento, não é? É muito desligado.
Não está nem prestando atenção no que Jesus está falando. Porque às vezes nós somos assim. Nós somos desligados assim. Deus grita, Deus fala e a gente não escuta. Mas Deus vai apertando. Jesus foi apertando Judas. Fala, Judas, não faz isso. Meu filho, não é por aí. O caminho não é esse. Jesus, de todas as formas, tentou dizer a Judas, tentou mostrar o caminho de salvação para Judas, mas Judas fez uma escolha livre. Então diz o Evangelho que aí o diabo se apoderou de Judas. Na verdade, o diabo já estava em Judas. Só que naquele momento, Jesus disse para Judas assim, olha, vai e faz o que você tem que fazer. Como quem dissesse, eu fiz de tudo por você. Eu fiz de tudo. Eu te acolhi, eu te amei, eu te ajudei, eu te alertei, eu te aconselhei, eu te indiquei o caminho, eu lavei os teus pés, Judas. Eu me humilhei. Mas não teve jeito, Judas. Vai, Judas. Jesus entrega a Judas a sua própria liberdade. Como isso é duro. Fazer diante de quem a gente ama, tomar essa decisão de entregar a liberdade. Vai, Judas. Se condena, Judas. Quebra a cara, Judas. Vai, Judas. Bate com a cabeça na parede, Judas. Morre, Judas. Como é triste chegar nesse ponto. Então Judas levanta e vai seguir a sua liberdade. Assim acontece uma traição. Quanto é doloroso uma traição. Traição de esposo, de esposa, traição de amigo, traição de qualquer situação. Como é dolorosa uma traição. Jesus sofre com uma traição. Sim. A traição mais dolorosa é essa, as dos de dentro. Não são as de fora, são dos amigos. Aquele que comia o meu prato me calcou sobre os pés, diz o salmista. Talvez nós também muitas vezes agimos como Judas. Quando nós agimos como Judas, quando nós também passamos por esse caminho de degradação, passamos por esse caminho de desagradar ao Senhor, quando eu abro espaço para a minha vida no pecado, e pior, quando eu me acomodo no meu pecado, quando eu me acostumo no meu pecado, quando eu acho que viver no pecado está tudo bem, quando eu acho que viver dessa forma está tudo bom, que não tem nada a ver. Assim eu estou traindo a Jesus. Até hoje, estamos traindo o Senhor. O Senhor que tudo fez por nós. Se você está dentro dessa igreja é porque também um dia Jesus te chamou. Jesus também te chamou. E por isso eu preciso ficar atento a esse caminho de degradação humana, psicológica, espiritual. Eu preciso ficar atento porque também eu posso trair o Senhor com as minhas atitudes. E quanto isso entristece o coração de Jesus. Quanto isso é doloroso. Você já passou por uma traição na sua vida? Feche seus olhos, por gentileza. Você já foi traído? Você já foi traído. Por quem você foi traído? Você foi traído por quem? Você, hoje, como você convive com essa pessoa que te traiu? É ruim ser traído, não é? É ruim ser traído.
Responda para mim, você foi traído alguma vez, sim ou não? Você foi traído alguma vez, sim ou não? Pode ser sincero. Sim? Alguém aqui nunca foi traído? Não tem ninguém aqui que não foi traído? Parece que a grande maioria de nós fomos traídos alguma vez na vida, né? Seja por um amigo, uma amiga, namorada, seja lá o que for. É doloroso, né? Mas toda vez que eu vivo obstinado no pecado, todas as vezes que eu ajo como Judas, eu estou traindo Jesus. É isso, é esse sentimento que você sentiu, é esse sentimento que nós sentimos, que nós fazemos Jesus passar hoje. É esse sentimento de traição. Todas as vezes que eu peco, estou traindo o Senhor. E mais, então, Frei, como que eu vou resolver isso? Não fazendo como Judas. Judas, depois de ter traído Jesus, depois de ter percebido o grande mal, a grande ruína, o grande buraco onde tinha enfiado a vida dele, no momento de desespero, ele foge. E já não vendo mais lugar para ele nesse mundo, longe de Jesus, ele tira a própria vida. Porque caminhou sozinho, porque estava só, porque não tinha companhias que o levassem de volta para Jesus. Ele decidiu tudo sozinho, sempre foi um caminho sozinho. Arruinou a sua vida por toda a eternidade. Como eu resolvi isso, Frei? Voltando para Jesus. Pedro renuncia ao Senhor. Pedro também traz Jesus. Mas Pedro volta. Pedro chora e volta atrás. Pedro é humilde. Pedro reconhece quem ele é, reconhece que nada sou e volta atrás. Que possamos então, ainda é tempo de não participarmos desta Páscoa traindo Jesus, porque tem dois modos de participar da Páscoa: como Judas ou como Pedro. Como Judas é viver a Páscoa longe de Jesus, num ato de suicídio espiritual. Ou como Pedro, que chora os seus pecados, que volta, que se confessa, que reconcilia com o seu Deus e vive a ressurreição. Qual dessas duas personagens somos nós hoje? Judas, que com um beijo trai e comete um suicídio por causa da obstinação no seu pecado? Ou Pedro, que também trai, mas que chora os seus pecados e vive a ressurreição? Por isso, volta, procure a confissão, reconcilie-se com Jesus, para que você também não viva a Páscoa como Judas. É isso que o diabo quer. O diabo quer que nós não nos confessemos. O diabo quer que nós nos acomodemos. O diabo quer que nós tenhamos vergonha de procurar o Padre. Sim, porque o diabo quer que você morra e vá para o inferno. É isso que é o desejo do diabo para a sua vida, para a minha vida. Que eu perca a minha salvação. Por isso ele coloca na nossa cabeça que está tudo bem, que não vai ter problema nenhum, mas é isso que o maligno quer, que você termine a sua vida como Judas.
Por isso, volta para o seu Senhor enquanto antes. E consola o coração de Deus. Consola o coração de Deus com as suas lágrimas. Consola o coração de Deus com o seu arrependimento. Consola o coração de Deus como Pedro, que vai humilde diante do seu Senhor e confessa: Senhor, eu não te amei como eu deveria amar, mas de hoje em diante, Senhor, eu quero tentar ser melhor. Novamente, te pergunto: você vai viver essa Páscoa como Judas, que traiu o Senhor, preferiu caminhar sozinho, escolhendo a morte da sua alma, obstinado no seu pecado? Ou você vai querer viver a sua Páscoa como Pedro, que também traz Jesus, mas que é humilde, chora os seus pecados, se reconcilia com seu Senhor, com seu amigo e vive a ressurreição? A escolha é sua. A escolha é pessoal. E assim como Jesus disse, eu também vos digo: vai e faz também você o que tem que ser feito. Vai e também faz o que você precisa fazer.